O ar no palacete do Barão de Ouro Preto, na Tijuca, era tão denso quanto o veludo das cortinas na noite de 15 de novembro de 1872. O grande baile da coroação do café celebrava não a safra, mas a ascensão social de seu anfitrião, o Barão Horácio de Albuquerque, um homem cuja fortuna não vinha de linhagem nobre, mas da força bruta extraída do Vale do Paraíba, e cuja esposa, a baronesa Eulália, fazia questão de usar esse novo poder para humilhar quem ousasse respirar em sua sombra. A fachada do palacete, iluminada por centenas de lamparinas a óleo, projetava sombras fantásticas sobre os jardins bem cuidados. Carruagens de todas as freguesias paravam sob o pórtico, despejando a fina flor do império. Homens em casacas de seda e damas em vestidos de crinolina que pareciam flutuar como nuvens coloridas, todas adornadas com joias que pesavam mais que a mensalidade de um cortiço inteiro. Lá fora, sob a mangueira mais antiga do jardim, onde o cheiro de jasmim tentava, sem sucesso, encobrir o odor de esgoto da rua e o suor de trabalho, estava Isabel. Isabel tinha 25 anos, a pele cor de canela polida e olhos que guardavam a quietude de quem já viu demais. Ela não estava ali para dançar. Estava ali porque sua mãe, Benedita, era a costureira mais talentosa do Rio e tinha passado as últimas 3 semanas, dia e noite, no ateliê insalubre da Rua do Ouvidor, criando o vestido que baronesa Eulália usava naquela noite. Um autêntico escaravelho esmeralda, com 10 metros de tafetá italiano e rendas de bilro importadas. A baronesa, em um ato de caridade e controle, havia permitido que Benedita e Isabel viessem à festa. Não como convidadas, claro, mas como sombras, caso fosse necessário um ajuste de última hora. Benedita estava na copa, supervisionando os criados, tensa para garantir que nada de ruim sujasse sua obra-prima. Isabel estava relegada ao jardim, um espaço que servia de sala de espera para fornecedores de última hora e parentes pobres. O contraste emocional era um soco no estômago. A poucos metros de distância, no salão principal, a valsa de Strauss ressoava, misturada ao tilintar de taças de cristal e gargalhadas estridentes. Ali, onde Isabel estava, só se ouvia o som seco dos grilos, o murmúrio dos criados e o bater do seu próprio coração, carregado de uma mistura amarga de inveja e resignação. Isabel não era pobre de espírito, mas era pobre de berço. Seu pai, um músico livre, morrera cedo de tuberculose, deixando-a com a mãe costureira e um dom: observar. Ela era a sombra silenciosa nos bastidores de toda a alta sociedade carioca. Conhecia os forros, os avessos, os pontos escondidos e os segredos costurados em cada peça que Benedita criava. O vestido da baronesa era o centro das atenções. Eulália girava, rindo, enquanto os outros casais a elogiavam. A arrogância era palpável. Mais cedo, ao experimentar o vestido, a baronesa havia feito Benedita refazer a bainha 3 vezes, exigindo perfeição com um tom de voz que faria uma cobra se encolher. É apenas uma costureira. Eulália havia desdenhado para o barão enquanto Benedita se ajoelhava. Ela não tem alma, apenas mãos. Sua filha é igual, Horácio, mal a vi. Certifique-se de que fiquem no jardim. Pessoas de sua estirpe devem sentir o cheiro da terra, não de nosso champanhe. Isabel ouviu as palavras, escondida atrás de um biombo. Elas não a feriram mais, mas acenderam uma brasa antiga de ressentimento. O que a baronesa não sabia era que Benedita, por exigência do ofício, e por uma necessidade que vinha de um trato antigo com as damas mais discretas da corte, havia desenvolvido um método singular. Ela costurava informações, bilhetes, cartas, pequenas lembranças, nos forros, nas bainhas e nas armações dos vestidos das damas mais poderosas do Rio. Eram os segredos costurados, para que pudessem ser trocados em encontros secretos ou simplesmente guardados. Naquela noite, sob a luz fraca da varanda, Isabel observava. Ela via as convidadas mais importantes. Dona Josefina, a matriarca dos Correia Bastos, cujas rendas eram mais finas que as de Eulália, mas cujo sorriso era artificial.
Senhorita Clarice, a solteirona rica, que mantinha uma expressão de tédio superior, e a jovem Aurora, cujo vestido parecia de noiva, mas que tinha os olhos vermelhos e inchados, de quem chorara por horas. Enquanto a música ficava mais alta e as taças se enchiam, Isabel percebeu algo estranho. Dona Josefina, enquanto se abanava, deslizou a mão por dentro da crinolina e tateou o forro do corpete. Um pequeno vinco no tecido parecia ter sido ativado. A expressão de Josefina mudou de tédio para terror em uma fração de segundo. Ela estava tentando remover algo. A noite era a celebração da riqueza. Mas, para Isabel, era o palco de um drama muito mais antigo. O contraste entre quem tem tudo e quem, mesmo não tendo nada, carrega nas mãos o poder de costurar o tecido social, ou desfiá-lo, se assim desejar. O peso daquele jardim, silencioso e sombrio, era o contraponto perfeito para a algazarra do salão. A baronesa, por sua arrogância, havia exilado Isabel, sem saber que havia dado à sua observadora silenciosa o melhor camarote para o espetáculo que estava por vir. O baile da morte começava a girar, e Isabel era a única pessoa com a chave para o tear, que estava desfazendo o tecido de todas as fortunas ali presentes. O barão Horácio de Albuquerque era um homem que precisava de plateia para exercer seu poder, e o baile do café era sua ópera particular. Ele não apenas dançava, ele regia, com gestos amplos e um sorriso forçado que não alcançava seus olhos duros. Mas a verdadeira força de seu espetáculo era a humilhação sutil, direcionada a quem ele considerava inferior. A vítima da vez seria a mãe de Isabel. Por volta da meia-noite, a orquestra fez uma pausa. O silêncio que se seguiu foi preenchido pela voz gutural do barão, que ergueu a taça de champanhe. Meus caros amigos, peço 1 minuto de vossa atenção. Este baile é, afinal, uma celebração não só do nosso café, mas da arte. E a arte do vestuário deve ser honrada. Um aplauso educado percorreu o salão. Isabel, encostada a uma palmeira imperial no jardim, sentiu um calafrio. Ela viu sua mãe, Benedita, ser puxada da copa dos criados pelo mestre-sala e forçada a entrar no salão. Benedita, uma mulher de dignidade silenciosa, vestia seu simples mais limpo, vestido de algodão cinza, contrastando violentamente com o brilho da seda e do cetim ao redor. O barão apontou para o vestido verde esmeralda da baronesa Eulália, que estava ao seu lado, sorrindo de forma superior. Esta obra-prima, este escaravelho esmeralda, que minha Eulália veste, é o ápice da costura carioca. Ela foi forjada ponto a ponto por mãos simples mas talentosas. Venha, Benedita, mostre-se a quem paga pelo seu trabalho. A baronesa Eulália não suportava a ideia de que o vestido mais elogiado da noite não tivesse sido importado de Paris. Para compensar essa falha de status, ela exigiu que a costureira fosse exposta, não para ser elogiada, mas para ser lembrada de sua posição servil. Benedita se curvou, o rosto marcado pela vergonha. Ela odiava ser vista assim, no centro daquele palco de vaidade, sem a proteção do seu ateliê. No entanto, continuou o barão, descendo o tom para uma reprimenda pública. O luxo exige perfeição. E o que a perfeição exige? O preço da correção. Ele se virou para a baronesa, que estendeu a mão. Em sua palma, um pequeno pedaço de renda de bilro estava solto. Essa costura, Benedita, está frouxa. A baronesa disse com uma voz aguda, que ecoou no silêncio do salão. Na manga esquerda, uma falha de trabalho que nos envergonha diante de nossos convidados. Quão descuidado de sua parte. Ela não parou por aí. Com um gesto calculado, Eulália pegou uma taça de vinho tinto de uma bandeja próxima e, com a desculpa de testar a resistência do tecido, virou uma pequena quantidade de vinho sobre a ponta da bainha do vestido. Limpe isso, Benedita. Agora. E mostre aos nossos convidados o preço da distração. O ar ficou rarefeito. Humilhação pura e pública. A baronesa estava forçando a costureira a se ajoelhar no meio do salão, diante dos homens mais ricos do império.
e limpar a sujeira que ela mesma havia provocado. O preconceito de classe e raça, Benedita, embora parda, era vista como parte da classe servil. Era a arma mais afiada. Benedita cambaleou. A vergonha era tamanha que ela mal conseguia respirar. Seus olhos encontraram os de Isabel, que via tudo do jardim, a poucos metros da porta envidraçada. O rosto de Isabel era uma máscara de ódio congelado. Naquele momento de tensão máxima, enquanto a mãe se ajoelhava com um pequeno pano branco, Isabel percebeu a fragilidade do poder da baronesa. Ela notou que, enquanto Eulália sorria de satisfação, seu corpo estava tenso. E o mais importante, Isabel, em sua posição de observadora no jardim, estava vendo o avesso do vestido da baronesa. O vestido era, na verdade, uma máquina de segredos. Não apenas por causa das dobras e armações que as damas usavam para disfarçar a gravidez indesejada ou para contrabandear joias, mas pelos bilhetes que Benedita costurava a pedido das damas mais ricas do Rio. O bilhete mais importante, que Isabel sabia estar ali porque a mãe o havia mencionado em sussurros, estava costurado no forro do corpete, escondido sob a armação de barbatanas. Era o segredo que unia a baronesa Eulália à dona Josefina Correia Bastos, a matriarca que Isabel vira tateando o próprio corpete mais cedo. O bilhete continha a prova de um esquema de desvio de dinheiro da Companhia do Gás, uma das maiores fortunas do barão, para comprar escravos de forma ilegal no Sul, burlando a lei de 1831, que criminalizava o tráfico. O mais escandaloso, o barão usava parte do dinheiro de sua esposa para isso. Ele era um traficante de gente, e ela estava ciente, mas também refém do segredo. A humilhação de Benedita não era apenas sobre uma costura frouxa. Era sobre o barão e a baronesa reafirmando seu domínio sobre quem produzia sua riqueza e quem guardava seus segredos. Era a injustiça social em sua forma mais teatral e cruel. Isabel não suportou ver a mãe humilhada por um pedaço de renda frouxa. Ela avançou em direção à porta de vidro que dava para o salão, mas foi parada por um dos criados do barão, o robusto Severino. "Para onde vai, menina? Ordens do barão, você não entra." "Minha mãe está sendo envergonhada." Isabel sussurrou, a voz tensa. Severino, pragmático e cansado, apenas balançou a cabeça. "É o preço de trabalhar para eles, Isabel. Volte para a sombra. Não piore as coisas." Isabel parou. Ela recuou, mas seus olhos não desgrudaram do salão. Sua mãe já tinha terminado de limpar. O barão e a baronesa riram vitoriosos. Eles tinham seu espetáculo e sua vingança mesquinha. Mas o que eles não sabiam é que, ao empurrar Isabel para a sombra do jardim, eles a colocaram na única posição de onde ela poderia observar o tecido dos segredos se desfazendo. Ela percebeu que o nó da renda que a baronesa mostrou ao barão havia saído do vestido, e não o oposto. E o buraco que aquele pedaço de renda solta deixou no forro da manga da baronesa era a abertura perfeita para desvendar todo o resto. O escaravelho esmeralda da baronesa estava literalmente começando a desfiar. O salão voltou à sua ebulição, mas o brilho das lamparinas e o ritmo frenético do machixe recém-introduzido não conseguiam mais disfarçar o cheiro de humilhação. Benedita, a mãe de Isabel, havia retornado à copa, mas o barão e a baronesa tinham esvaziado sua dignidade em frente a toda a elite carioca. No jardim, Isabel sentiu o peso do ostracismo social. Ela era a filha da costureira, a moça parda que não deveria estar ali, e o episódio com sua mãe apenas solidificara seu status de invisível, ou pior, de intrusa tolerada. Ela caminhou pelas bordas do jardim onde as sombras eram mais espessas. Tentou se acalmar, mas a imagem da mãe ajoelhada, limpando o vinho tinto que simbolizava o sangue suado de seu trabalho, continuava a queimar em sua mente. Ela sentia a rejeição de cada riso vindo do salão, cada murmúrio displicente dos criados que a ignoravam. Seu sofrimento, contudo, não era apenas emocional. Ele se materializou. O barão Horácio, após sua performance de poder, saiu para a varanda para respirar o ar mais fresco e saborear seu triunfo. Ele a viu perto do caramanchão de Glicínias. Ora,
A pequena Isabel, disse Horácio, seu tom de voz untuoso e perigoso. Fiquei surpreso que sua mãe a trouxesse. Pensei que estivesse muito ocupada com... Bom, costuras. Isabel apertou os punhos. Minha mãe veio para garantir que o vestido de Vossa Excelência estivesse perfeito. Perfeito? O barão riu, um som áspero. Benedita é boa, devo admitir. Mas vocês, essa gente que vive no avesso, pensam que entendem o mundo. Não entendem nada. Vocês apenas servem a ele. Ele se aproximou perigosamente, a sombra de seu corpo maciço caindo sobre ela. Olhe ao redor, Isabel. Este é o mundo. Esta é a civilização. E você é o adubo. O que acontece na terra escura para que a flor branca floresça lá em cima. Ele não a tocava, mas a força da sua arrogância era uma violência invisível. Acha que essa sua observação silenciosa lhe dá algum poder? O que você viu, menina? O que você sabe? Que minha esposa é exigente? Que seu pai é rico? Isabel levantou os olhos, mas não se intimidou. Eu sei que a renda da baronesa não estava frouxa, barão. Ela a arrancou. O sorriso do barão desapareceu. Seus olhos ficaram frios, o sorriso transformado em uma carranca de puro ódio. Ele se inclinou, a voz baixa, mas venenosa. Você é uma observadora, é? Ótimo. Pois então observe isso. E não se esqueça. Sua mãe ainda me deve o pagamento de um tecido italiano que ela rasgou por descuido há 3 meses. E essa dívida, se não for paga até o final do mês, pode ser quitada de outras formas. Sua mãe não é mais tão jovem para o serviço de agulha, mas seus braços ainda servem muito bem para a lavoura. Entendeu a observação, Isabel? A ameaça era cristalina. Escravizar ou vender Benedita novamente, ou forçá-la a um trabalho insalubre para morrer rapidamente. Era a rejeição social culminando na ameaça de destruição financeira e física de sua família. O terror gelado varreu o corpo de Isabel. O barão a deixou ali, paralisada, sentindo-se a vergonha pública condensada em medo privado. Mas enquanto o barão voltava para o salão, Isabel se recompôs, forçada pela necessidade. O medo se transformou em uma raiva fria e calculista, a mesma que ela vira nos olhos de sua mãe. O barão havia falado de dívida, de tecido rasgado e de trabalho no avesso. O avesso. Isabel havia estudado o vestido da baronesa por horas, enquanto sua mãe costurava. Ela sabia que a renda frouxa não era uma falha, mas a ponta de um fio. A baronesa, ao fazer Benedita limpar o vinho tinto, havia, inadvertidamente, dado a Isabel a informação crucial sobre a localização exata de um dos bilhetes, no forro da manga. Ela se lembrou de Dona Josefina, a matriarca dos Correia Bastos, tateando o próprio corpete. O vestido dela também tinha um segredo costurado. Isabel sabia que o barão estava envolvido em tráfico ilegal. Ela sabia que as baronesas trocavam segredos. Ela sabia que o bilhete na manga de Eulália era a conexão entre o barão e Dona Josefina, no esquema de desvio de dinheiro da Companhia do Gás para o tráfico de pessoas escravizadas. Se o barão pensa que posso ser silenciada pela ameaça, ele não me conhece. Isabel pensou, olhando a porta do salão. A baronesa havia limpado a mancha de vinho, mas não havia notado que o pequeno rasgo que o barão alegou ser a origem da renda frouxa era, na verdade, uma abertura deixada intencionalmente por Benedita. Benedita era astuta. Ela tinha deixado uma abertura, um ponto de acesso. Ela havia costurado o segredo, mas também a chave para desvendá-lo. Isabel sabia que tinha que entrar no salão, não para dançar, não para ser vista, mas para o avesso da vingança. Ela precisava tocar naquele vestido. A emoção intensa do pavor se transformou em foco absoluto. Ela tinha um alvo, o bilhete escondido no forro do vestido Escaravelho Esmeralda. E ela tinha um motivo: salvar sua mãe da ameaça de escravidão. O baile continuava. O drama de Isabel se aprofundava na escuridão do jardim, mas ela estava prestes a sair da sombra e ir de encontro ao brilho da traição e da hipocrisia. A costureira fora humilhada. A filha faria a contabilidade da dívida. A ameaça do barão Horácio sobre a dívida de sua mãe
E o destino da lavoura havia agido como um catalisador. O medo deu lugar à determinação gelada. Isabel sabia que não podia confrontar a força bruta ou a lei corrompida do barão, mas podia expor a hipocrisia que mantinha sua fortuna em pé. O ponto de virada era agora. Ela precisava do segredo costurado no vestido da baronesa Eulália. Isabel se moveu das sombras com a furtividade de uma onça. Ela não podia entrar no salão principal, mas a baronesa, após a dança com o barão, retirou-se para um pequeno salão adjacente, conhecido como a Sala das Damas, onde as senhoras se abanavam, ajustavam seus espartilhos e trocavam fofocas longe dos ouvidos masculinos. Era uma área estritamente proibida a criados e certamente à filha da costureira. Isabel contornou o palacete, aproveitando o momento em que a orquestra irrompeu em uma polca alta e vibrante, concentrando a atenção de todos no centro do salão. Ela se esgueirou pela porta dos fundos que dava para a copa, onde sua mãe estava. Ao ver Benedita, ela não precisou de palavras. Os olhos da mãe refletiam a vergonha da humilhação anterior e o terror da ameaça do barão. O barão me ameaçou, mamãe. Com a dívida. Ele disse que... Isabel parou, incapaz de proferir a palavra lavoura e o que ela implicava para uma mulher mais velha. Benedita compreendeu. Ela pegou a mão da filha com uma força inesperada. Eu sei, minha filha. Eu vi o ódio nos olhos dele. O que ele te disse é verdade. Eu estraguei aquele damasco e o preço é... impagável. Não, mamãe. Não é impagável. Eu sei o que está costurado naquele vestido. O bilhete, o barão e Dona Josefina, o desvio na companhia do gás para o tráfico. O rosto de Benedita empalideceu sob a luz fraca da despensa. Isabel, não. É muito perigoso. Se o barão descobrir, ele nos destrói. Eu só costuro. Eu não leio o que vai dentro. Nunca li. Mas você deixou a abertura na manga, não foi? Isabel sussurrou, apontando para o ombro da mãe, que usava uma agulha espetada no tecido. Você é a única que sabe como costurar e descoser sem estragar a obra. Me diga como acessar a abertura no forro da manga. É a única chance que temos. Benedita hesitou por um momento excruciante. Mas a imagem do barão e a ameaça de ver a filha e a si mesma vendidas de volta à sorte do mercado falou mais alto que o medo. Na manga esquerda, onde a baronesa tirou a renda. Eu usei um ponto de cadeia simples, mas a baronesa o puxou de forma errada. Use o buraco que ela fez. Apenas deslize a ponta de um grampo de cabelo na direção da costura lateral, e você vai sentir o papel. Isabel tirou um grampo de cabelo de seu coque. Era um instrumento pequeno, simples, mas agora se tornava a chave mestra para a vingança. A revelação de um segredo. Ela correu em direção à sala das damas. A porta estava entreaberta. Isabel se encolheu ao lado do batente de mogno, seu coração batendo como um tambor de candomblé. Lá dentro, a baronesa Eulália, esparramada em uma chaise longue, reclamava da falta de classe da costureira com Dona Josefina e a jovem Aurora. Isabel esperou o momento. Quando a baronesa se virou para pegar um leque de plumas, ela agiu. Ela entrou na sala, fingindo ser uma criada que trazia gelo, uma desculpa que sua mãe lhe havia ensinado. A baronesa mal anotou. O que você quer, gentalha? Minha mãe não te disse para ficar com os ratos no jardim? Isabel se curvou profundamente, mantendo a cabeça baixa, caminhando em direção à baronesa como se estivesse ajeitando a cauda de seu vestido, que estava amassada. Perdão, Vossa Excelência. Apenas vendo se a mancha de vinho não se espalhou. E foi naquele momento de contato fugaz, agachada, que a mão de Isabel, treinada desde a infância na precisão da agulha, tateou o tecido grosso da manga. Ela sentiu o buraco que a renda arrancada havia deixado. Seguiu a instrução de sua mãe. O grampo deslizou, encontrou o papel dobrado e, com um movimento imperceptível, puxou o bilhete. Ele era fino, dobrado em 4, e estava nas mãos de Isabel em menos de 3 segundos. Ninguém viu. A baronesa estava muito ocupada bufando, e Dona Josefina estava muito absorta em abanar-se. Isabel se levantou, curvou-se novamente e saiu da sala com o bilhete escondido na palma de sua mão suada.
O tecido de sua vida e da vida de sua mãe havia mudado de avesso para direito. A reviravolta estava dada. A costureira havia plantado a semente da informação. A filha havia colhido a prova. Isabel parou um momento na escuridão do corredor, ofegante. O papel queimava em sua mão. Não era o fim. Era o começo da mais perigosa vingança. Se você também está sentindo a adrenalina subir com essa jogada ousada de Isabel, aproveita esse momento e se inscreve no canal. A reviravolta só está começando, e você não pode perder o momento em que a verdade costurada vem à tona. Isabel apertava o pequeno pedaço de papel na mão, o cheiro de seda e lavanda da baronesa se misturando ao odor salgado do seu próprio suor. Ela havia conseguido o impossível. Roubar um segredo da alta sociedade no meio do seu baile mais ostensivo. Mas ter a prova era apenas o primeiro passo. O desafio agora era desvendá-la e usá-la. Ela voltou para a copa, onde encontrou sua mãe, Benedita, lavando louças com uma fúria silenciosa. "Consegui, mamãe", Isabel sussurrou, mostrando o bilhete. O pavor nos olhos de Benedita não diminuiu, mas se misturou com um lampejo de orgulho. "Minha Nossa Senhora." "O que diz aí, minha filha? Tome cuidado ao abrir. Se rasgar, o barão terá mais uma desculpa." Isabel usou o grampo de cabelo para cuidadosamente desdobrar o papel, que era de qualidade fina e importada. Provavelmente um papel de carta que as damas usavam para confidências. Sob a luz fraca de uma lamparina no canto da copa, Isabel decifrou a caligrafia elegante e apressada. O bilhete era de Dona Josefina Correia Bastos para a baronesa Eulália. "Eulália, o barão está impaciente. Ele quer o resto do dinheiro da CIA, do gás até o fim da semana para fechar o novo negócio de gente no sul. Não posso tirar mais dos cofres sem levantar suspeitas. Avise-o que só terei o resto após o leilão do solar. Ele precisa esperar. E pelo amor de Deus, certifique-se de que aquela costureira não tenha visto nada sobre a costura no meu corpete. O destino de nossos maridos está pendurado por um fio. J. O negócio de gente no sul." A prova era clara. O barão e Dona Josefina estavam desviando fundos da Companhia do Gás, uma empresa de fachada para a elite, para financiar a compra de escravos no Rio Grande do Sul, um tráfico interno que se intensificou após a lei do ventre livre. O barão não era apenas um homem rico, era um criminoso de alto calibre, sustentado pela hipocrisia de sua esposa, que mantinha uma imagem de caridade e devoção católica. A pequena vitória de Isabel, ter o bilhete, ganhou peso de chumbo. Não era apenas sobre salvar sua mãe da dívida. Era sobre expor um crime que afetava centenas de vidas. "É a prova, mamãe", Isabel disse, a voz embargada pela gravidade da descoberta. "Eles estão no tráfico de pessoas, e o barão precisa do dinheiro até o final da semana." Benedita levou a mão à boca, horrorizada, mas rapidamente se recompôs. A costureira que havia sofrido a maior humilhação, agora era a primeira a propor a estratégia. "Ele nos ameaçou com a dívida até o final do mês, não foi? Ele está pressionado pelo tempo. Ele precisa da reputação dele intacta, Isabel, mais do que precisa de nós na lavoura. O que faremos? Não podemos simplesmente entregar isso a um juiz. O barão compra a polícia, compra o tribunal. Precisamos de um ato público, algo que queime a reputação dele de forma irrecuperável, na frente de quem o sustenta, a elite." A ajuda inesperada de Isabel não veio de um príncipe ou de um salvador externo, mas da inteligência da mãe e do conhecimento dos costumes sociais que elas adquiriram no avesso da costura. "O que faz um homem rico e poderoso cair, minha filha?" Benedita perguntou. "Não é a lei, é a vergonha, a humilhação e o medo de perder o dinheiro e o prestígio." Elas tinham o cenário perfeito. O baile ainda estava no auge. A elite estava toda reunida sob o mesmo teto. A baronesa, o barão e Dona Josefina. A decisão: usar o vestido como ferramenta de exposição. Isabel sabia que a baronesa faria uma última aparição pública antes do encerramento do baile. A dança do despedida, um momento de ostentação final. "O bilhete prova a culpa, mas o vestido é o palco", disse Isabel, sentindo a adrenalina limpando sua mente.
A baronesa me acusou de não entender o mundo, mas eu sei que no nosso mundo, o que está debaixo da roupa importa mais do que a casca. Benedita pegou um de seus carretéis de linha de cor escura, quase preta, e uma agulha fina. Ela pensou rapidamente. O fio pendurado, como Dona Josefina escreveu. O barão depende do sigilo. Se a baronesa se desfizer, se a roupa que a sustenta ruir, a reputação dele cai com ela. Vamos usar a costura que a baronesa tirou da manga. O plano de superação era simples e ousado. Costurar a prova no corpo da humilhação. Isabel tinha o bilhete e o grampo. Benedita tinha a agulha, a linha escura e, o mais importante, a precisão para um trabalho rápido e invisível. Elas sabiam onde o barão estava. Na sala de jogos, ostentando seu poder. O vestido escaravelho esmeralda não vai mais esconder segredos, mamãe. Isabel disse com um sorriso que não era de alegria, mas de ferro. Benedita começou a costurar o bilhete diretamente no forro do vestido, na parte de trás da saia, onde o tecido era mais volumoso e menos provável de ser percebido de imediato. A linha preta era quase invisível na escuridão do tafetá verde esmeralda. Ela costurou de tal forma que o papel ficaria levemente visível, preso apenas por alguns pontos estratégicos, pronto para se soltar com o movimento brusco da dança ou com a pressão certa. A pequena vitória não era a liberdade ainda, mas o poder de retribuição, a capacidade de dar o troco àqueles que as viam como adubo. Isabel e Benedita, a força silenciosa do avesso, estavam prestes a rasgar o tecido da hipocrisia da sociedade. Enquanto Benedita terminava a costura do bilhete no forro da saia, Isabel sentiu uma metamorfose. Ela não era mais a garota assustada do jardim, a filha da costureira humilhada. Ela era a depositária de um segredo criminoso, uma agente silenciosa operando no coração do poder. A fragilidade física de seu corpo contrastava com a força moral que a invadia. A visão de mundo de Isabel se transformou radicalmente. Ela sempre vira a riqueza como uma barreira intransponível, uma muralha de mármore e ouro. Agora, percebia que o palacete do Barão de Ouro Preto não era uma fortaleza, mas um palco de hipocrisia, sustentado por mentiras costuradas, literalmente, em tecidos finos. Ela se lembrava das palavras do barão. Você é o adubo. O que acontece na terra escura para que a flor branca floresça lá em cima? A frase, que antes a havia esmagado, agora era uma chave. Se ela era o adubo, era também a fonte de nutrição. E se a fonte fosse envenenada, a flor morreria. A baronesa Eulália, a flor branca, estava prestes a murchar. O plano era simples, mas dependia da execução perfeita e do timing. A baronesa, após a sala das damas, voltaria para a última valsa no salão principal, a dança da despedida. Seria o momento em que a elite estaria mais próxima, mais bêbada de champanhe e mais desatenta. Benedita entregou a agulha de volta para Isabel, um ato simbólico. O que você está fazendo, mamãe? Essa agulha me sustentou por anos, Isabel. Costurou vestidos para a corte, guardou os segredos deles. Mas agora é a sua ferramenta, minha filha. Você quem vai usá-la. Não para costurar, mas para desfazer. Benedita parecia ter envelhecido 10 anos em uma hora, mas havia uma paz resoluta em seu rosto. Ela havia delegado a justiça para a próxima geração. Isabel guardou a agulha na manga de seu simples vestido de algodão. Ela precisava de um pretexto para se aproximar da baronesa no momento crucial, algo que a fizesse parecer estar no lugar certo e, ao mesmo tempo, invisível. O crescimento de Isabel. Sua transformação não era em uma heroína de folhetim, mas em uma estrategista fria e focada. 1. Observação afiada. Ela usou o conhecimento adquirido no jardim. Notou que o barão, em sua arrogância, nunca olhava para baixo. Seus olhos estavam sempre no horizonte, no poder. A baronesa, focada em ser vista e elogiada, só olhava para os espelhos e para a reação dos outros. O bilhete costurado na parte inferior da saia ficaria invisível para os anfitriões. 2. Aliados silenciosos. Isabel identificou Severino, o mesmo criado que a havia impedido de entrar no salão antes.
Ela sabia que ele tinha uma irmã que havia sido vendida pelo Barão de Ouro Preto anos atrás, por uma dívida de jogo. Severino, embora submisso, guardava ressentimento. Isabel abordou Severino discretamente no corredor que ligava a cozinha ao salão de baile. Severino, o barão me ameaçou. Ele vai transformar minha mãe em escrava de lavoura por uma dívida de tecido, no final do mês. Você sabe que ele faria isso. Severino parou de ajeitar as bandejas de doces. Seus olhos, normalmente apáticos, encontraram os de Isabel. O que eu posso fazer, Isabel? O barão é o barão. Você pode me dar 5 minutos de distração. Preciso que o barão saia do salão principal, mesmo que por um instante no meio da dança da despedida. O tempo de uma respiração. Severino ponderou. O risco era a forria, ou algo pior. E por que eu faria isso? Isabel não apelou para a moralidade, mas para a vingança justa. Porque o que está prestes a acontecer no salão não é só sobre mim, é sobre o preço que ele pagou para vender sua irmã, Severino. Está tudo ligado, e o barão vai pagar. Eu tenho a prova. Severino olhou para o salão, o barão rindo alto com um político importante. O ódio por sua irmã vendida, a memória do chicote e o cheiro da injustiça eram mais fortes que o medo. O barão não suporta a ideia de ter os pés sujos. Ele tem uma repulsa obsessiva por lama. Severino disse, articulando o plano com precisão de quem conhece o inimigo. Ele sai para a varanda a cada hora, para limpar a alma, ele diz. Mas a varanda está impecável. Eu vou dar um jeito de fazê-lo pisar em algo que o ofenda mortalmente. O crescimento de Isabel se concretizou no plano. O barão seria atraído para fora. A baronesa seria exposta no clímax da dança. A filha da costureira estava orquestrando o fim do baile, usando a agulha, a observação e a dor de um aliado silencioso. A transformação estava completa. Isabel, que no início se sentia uma vítima passiva, agora era a diretora da peça, pronta para puxar o fio que desvendaria a podridão da sociedade. A orquestra, sob a batuta de um maestro suado, começou os acordes iniciais da dança da despedida, uma valsa lenta e solene. No salão, o barão Horácio de Albuquerque, embora cansado da ostentação, sabia que essa era sua última chance de reafirmar a superioridade. Ele convidou a baronesa Eulália, seu escaravelho Esmeralda, para o centro da pista. Isabel, com a agulha guardada e o bilhete costurado no vestido da baronesa, se posicionou perto do batente de uma das grandes portas do salão. Ela parecia uma sombra esquecida, mas seus olhos, fixos no barão e na baronesa, brilhavam com a antecipação gélida da vingança. Neste exato momento, o aliado silencioso agiu. Severino, o criado, apareceu na varanda com uma expressão de pânico exagerado. Ele carregava uma pequena jarra de barro que supostamente continha água de rosas para perfumar o ambiente, mas que, na verdade, estava cheia de uma mistura de barro molhado e restos de café. Ao passar perto de onde o barão costumava ficar, Severino tropeçou de forma dramática, lançando o conteúdo da jarra na direção dos sapatos de couro lustroso do barão, manchando-os e espalhando um cheiro forte de terra e café azedo no chão polido. Meu Deus, barão, perdoe-me. Foi um descuido terrível. Severino se ajoelhou fingindo desespero, bloqueando a visão da baronesa por um segundo. O barão Horácio, cuja única vaidade estava na limpeza e no brilho de seus sapatos importados, explodiu em uma fúria silenciosa. Seu rosto ficou vermelho, e ele apontou para a mancha com o dedo trêmulo. Seu animal! Seus sapatos, Severino! Você sujou meus sapatos! Saia daqui, suma! Eu vou te mandar para a forja amanhã. O barão, ignorando a música e os convidados, saiu do salão, pisando cuidadosamente ao redor da mancha, em direção à varanda para pedir ao seu mordomo pessoal para resolver o desastre. O plano de Isabel havia funcionado. O barão estava fora de campo. Com a baronesa girando sozinha no centro do salão, a atenção focada em sua joia e em seu vestido, era o momento de Isabel. Ela avançou com determinação, mas com a calma ensaiada de quem apenas cumpre uma tarefa. Ela foi até a baronesa, que mal percebeu sua presença, absorta no prazer da dança e da ostentação.
Vossa Excelência, perdão. Um fio da bainha de seu vestido está se soltando. Pode causar-lhe um tropeço fatal. Isabel disse com a voz clara, mas baixa o suficiente para parecer uma servidão zelosa. A baronesa parou de girar, olhando para Isabel com desdém. Ora, não bastava a sua mãe falhar, você vem me importunar? Saia, criatura! Mas, baronesa, se Vossa Excelência cair, será o escândalo da noite. Isabel se ajoelhou, fingindo examinar a bainha, exatamente na parte de trás da saia, onde Benedita havia costurado o bilhete. Com o grampo de cabelo, ela tateou a parte inferior do forro, encontrando o papel preso pelos pontos fracos. Em vez de puxá-lo, ela fez o movimento oposto. Usou a agulha para cortar os poucos pontos que ainda prendiam o bilhete. A precisão de sua agulhada era o resultado de anos de prática. O pequeno bilhete de Dona Josefina, com a menção ao negócio de gente, se soltou da costura. Isabel não o pegou. Em vez disso, ela fez o gesto dramático de limpar uma sujeira inexistente da bainha e, com um movimento da mão, impulsionou o pedacinho de papel para que caísse no chão, bem no centro do salão de mármore. A baronesa, finalmente irritada pela interrupção, deu um passo à frente para empurrar Isabel. Vá para o inferno, sua insolente! Mas neste exato momento, Dona Josefina Correia Bastos, cujo vestido também carregava segredos e que estava tensa desde o início do baile, viu o papel cair. Ela viu o tamanho, a cor, a forma dobrada e reconheceu a sua própria letra. O pânico nos olhos de Josefina foi instantâneo. Ela se curvou rapidamente para pegar o papel, mas o movimento brusco de sua crinolina esbarrou em uma das pernas do barão, que voltava da varanda, furioso com Severino, e ainda mais furioso por ver Isabel no salão. O barão tropeçou em Dona Josefina, em um efeito dominó que culminou no ápice da tragédia. A baronesa Eulália, vendo o barão caindo, tentou se afastar, mas seu pé esmagou o pequeno bilhete no chão. Ao tentar recuperar o equilíbrio, ela deu um passo para trás e sentiu um rasgo seco e alto. O tafetá italiano da saia, que Benedita havia alertado para ser tratado com cuidado, rasgou-se da cintura à bainha. O som do tecido se desfazendo foi mais alto que o da orquestra. A baronesa, o ícone da opulência, estava de pé no meio do salão, com metade do vestido arruinada. Mas o rasgo revelou o avesso do vestido. E lá, preso na parte inferior do forro, à vista de todos, estavam agora não apenas os restos da costura desfeita, mas também pedaços de pequenos bilhetes secos e amarelados de outras ocasiões, guardados por Eulália como prova contra as amigas. E, para o terror de Dona Josefina, o bilhete que a baronesa havia pisado, agora preso ao tecido de sua bota, foi recolhido por um jovem jornalista que estava infiltrado na festa. O jornalista leu o que a baronesa havia pisado: negócio de gente e a assinatura J. A baronesa não estava mais preocupada com o rasgo. Ela olhou para a parte de trás de sua saia desfeita e viu a evidência física de todos os segredos que ela e sua mãe haviam costurado e descosido. O escaravelho esmeralda estava literalmente desvendado, expondo a podridão por baixo do verniz. O barão Horácio, vendo a cena, compreendeu tudo em um flash. A mancha de café, a interrupção de Isabel, o vestido desfeito e o pânico de Dona Josefina. Ele não gritou. Ele apenas olhou para Isabel, que se levantou calmamente, a agulha ainda na manga, e deu-lhe um olhar de triunfo frio. Não era apenas a humilhação de um vestido rasgado, era a exposição do crime. O barão soube naquele instante que seu mundo havia desmoronado no chão do seu próprio salão. O caos irrompeu no salão. A baronesa Eulália, com o vestido em trapos, não conseguia se mexer, chocada não com a exposição de sua nudez, que estava protegida por uma anágua grossa, mas com a exposição de seus segredos. Dona Josefina, aos gritos, tentava inutilmente recuperar o bilhete pisoteado pelo barão, que agora estava nas mãos do jornalista. O barão Horácio de Albuquerque, o homem cuja fortuna era baseada em tráfico e arrogância, foi o único a manter uma compostura fria, mas desesperada. Ele sabia que o jornalista infiltrado era um problema, mas o rasgo no vestido de Eulália
e o pânico de Josefina eram a prova de uma rede de cumplicidade que acabara de ser desfeita em praça pública. O barão olhou para Isabel e, pela primeira vez, viu mais do que a filha da costureira. Viu a ruína. Ele tentou controlar a narrativa. Isso é um atentado, uma trama de criados insubordinados. Prendam essa insolente. Ele apontou para Isabel. Do fundo da copa, Benedita, que observava o desfecho, avançou. A dor da humilhação pública havia passado, substituída pela fúria de quem tem a justiça ao seu lado. Não houve trama, barão. Houve costura. Benedita gritou, e a voz, antes sempre baixa e subserviente, ecoou pelo salão. Os segredos que Vossa Excelência e a baronesa esconderam estão escritos aí, no forro, na ponta da agulha. Eu avisei que o destino de Vossa Excelência estava pendurado por um fio, e a ganância de Vossa Excelência o cortou. O jornalista, sentindo o peso da primícia, não esperou. Ele saiu correndo do palacete, o bilhete na mão, pronto para entregar o escândalo ao Jornal do Comércio. A justiça não viria de um tribunal, mas do Tribunal da Opinião Pública. O barão Horácio e a baronesa Eulália, sabendo que a mancha de vinho e a falha de costura eram insignificantes perto da acusação de tráfico ilegal e desvio, foram confrontados por seus próprios convidados. A elite, que temia a vergonha mais do que a lei, começou a se afastar. Na manhã seguinte, o escândalo tomou conta da corte. O barão e Dona Josefina foram expostos não como magnatas do café, mas como criminosos envolvidos no tráfico de pessoas escravizadas. A pressão pública, alimentada pela inveja social, fez o que a polícia não faria. Forçou uma investigação. O barão tentou fugir, mas foi preso antes de embarcar para a Europa, acusado de desvio de fundos e de crimes contra a lei de 1831. A baronesa, despojada de seu status social, viu seu palacete ser confiscado e se viu reduzida a viver da caridade de parentes distantes, consumida pela vergonha. A redenção de Isabel e Benedita foi imediata e profunda. O barão Horácio foi forçado a assinar um documento no cárcere, quitando todas as dívidas pendentes com Benedita, incluindo o tecido rasgado. Mais do que isso, a exposição do sistema de segredos das damas fez com que elas passassem a respeitar a costureira. Isabel não ganhou riqueza material, mas ganhou reconhecimento e agência. Ela e Benedita voltaram ao seu ateliê, mas agora a porta do ateliê na Rua do Ouvidor se abria para uma clientela diferente, as esposas dos rivais do barão, que queriam que suas roupas fossem costuradas por quem tinha provado ser honesta e, acima de tudo, discreta. As encomendas choviam. Isabel, a ex-invisível, não voltou ao jardim. Ela estava no centro de sua própria vida. Ela usou o dinheiro dos novos contratos para alugar um pequeno sobrado em Santa Teresa. Ela abriu a primeira escola de costura e bordado para meninas pobres do bairro, dando-lhes a ferramenta mais poderosa que sua mãe lhe havia dado: a precisão e a independência. A dor da humilhação se transformou em motor de justiça social. Isabel ensinava as meninas a costurar, não apenas vestidos, mas o próprio futuro, livres da dependência e da ameaça. A paz de Isabel não foi encontrada em um casamento rico ou em um título nobiliárquico, que ela sempre desprezou, mas no amor pelo trabalho digno e pela autonomia. Ela continuou sendo uma observadora, mas agora observava o crescimento de suas alunas, o sorriso de sua mãe e a certeza de que a justiça, mesmo que costurada no avesso da lei, era possível. Seu romance não era com um aristocrata, mas com Afonso, o jovem jornalista que havia publicado a denúncia do barão. Ele a procurou, fascinado por sua inteligência e coragem, e eles construíram uma parceria baseada em expor as injustiças. Ele com a caneta, ela com o olhar aguçado para os segredos do poder. A baronesa e o barão foram esquecidos, mas a história de Isabel, a costureira que desfiou o tecido da hipocrisia, se tornou uma lenda sussurrada nas lojas de tecido do Rio. Ela provou que a verdadeira força não reside em quem ostenta o luxo, mas em quem detém o conhecimento dos bastidores. O Rio de Janeiro havia mudado. A escravidão, embora ainda presente,
agonizava sob a pressão abolicionista. O palacete do Barão de Ouro Preto, em Tijuca, não era mais um símbolo de ostentação. Após o confisco e os leilões para cobrir as dívidas e os processos judiciais, ele se tornou a sede de um orfanato público. A mancha de café que Severino criara no salão havia sido coberta por um piso novo, mas a história da queda do barão se tornara parte do folclore carioca. No bairro de Santa Teresa, longe do centro nervoso do poder, mas próximo ao coração vibrante da cidade, o ateliê e escola de bordado Isabel prosperava. Isabel, agora com 35 anos, era uma figura respeitada na comunidade e na imprensa de oposição. Ela não usava seda ou joias, preferindo o linho simples, mas elegante, que projetava uma imagem de competência e seriedade. O sucesso financeiro lhe trouxe a tranquilidade que o barão tentara roubar, mas a verdadeira recompensa era a transformação de sua mãe. Benedita, livre da ansiedade da dívida e da humilhação, havia redescobrido sua paixão pela costura fina. Ela não costurava mais segredos, costurava liberdade. O ateliê de Isabel era o único local na cidade onde as damas da nova sociedade republicana, que ascendiam sobre as ruínas dos barões, sabiam que seus vestidos teriam a melhor qualidade e, mais importante, que sua reputação estaria segura. A clientela de Isabel era um reflexo de sua nova agência. Eram comerciantes, advogados e, ironicamente, esposas de fazendeiros que tentavam desesperadamente se distanciar da mancha moral do barão Horácio. A reconexão mais duradoura de Isabel foi com o jornalista Afonso. Eles haviam se casado 2 anos após o escândalo e trabalhavam em parceria. Afonso, com sua pena afiada, expunha a corrupção. Isabel, com sua rede de informações e seu olhar treinado, fornecia as pistas. O ateliê Isabel era, na verdade, uma discreta central de inteligência social. Em uma tarde ensolarada, Isabel estava na varanda de sua casa, observando o Morro dos Prazeres ao longe. Afonso se juntou a ela lendo o rascunho de um artigo. "Você viu a notícia?" perguntou Afonso. "O barão Horácio morreu no cárcere, pobre e esquecido. Sua esposa, Eulália, está em Petrópolis, vivendo como uma sombra na casa de uma prima." Isabel não demonstrou triunfo, apenas uma quietude pensativa. O barão foi destruído não pela lei, mas pela vergonha que ele tentou impor à minha mãe. O ódio dele era superficial. O nosso, mamãe e eu, era construído sobre a necessidade de sobrevivência. O aprendizado mais profundo de Isabel era que o poder não residia nas patentes ou nas posses, mas no conhecimento dos bastidores. O sistema colonial, imperial, era um vestido gigante, feito de tecidos finos, mas que estava podre por dentro. E ela, a ex-invisível, era a única que sabia exatamente onde estavam os nós e os pontos falsos. A jovem Aurora, a solteirona rica cujos olhos estavam inchados no dia do baile, procurou Isabel anos depois. Ela confessou que o choro era porque seu pai estava forçando-a a um casamento por dívida. Isabel, usando seus contatos, ajudou Aurora a desvendar a falência oculta do noivo, salvando-a de um destino miserável. Aurora não se tornou aluna, mas uma apoiadora discreta, financiando anonimamente os estudos de algumas alunas da escola de costura. O legado de Isabel não estava apenas em sua prosperidade. Estava nas 10 jovens que se formavam anualmente na escola de bordado Isabel, que saíam de lá não apenas com o ofício, mas com a lição de que a dignidade era a melhor armadura. A agulha, que para o barão era apenas a ferramenta de um serviçal, havia se transformado para Isabel no símbolo da precisão, da resistência e da liberdade. Ela havia costurado seu próprio destino, ponto a ponto, no avesso de um império que a queria de joelhos. O baile da morte havia terminado há muito tempo, mas a dança da justiça, orquestrada por uma costureira e sua filha, continuava a girar, trazendo luz para os segredos sombrios do passado. O sol da manhã de 1882 banhava o ateliê de Isabel em Santa Teresa. O cheiro de café fresco substituía o odor de suor e medo do passado. Na mesa de corte, um exemplar do Jornal do Comércio estava aberto.
O artigo, escrito por Afonso, celebrava o 10º aniversário da queda do Barão Horácio e o crescimento da escola de bordado Isabel, destacando como a justiça social pode, por vezes, ser mais poderosa que a justiça legal. Isabel olhou para sua mãe, Benedita, que, com as mãos firmes e sem pressa, bordava um delicado motivo floral em um lenço. O trabalho era lento, mas a dignidade era absoluta. Elas haviam conquistado o direito de costurar em paz. A história de O Baile da Morte nos mostra que os verdadeiros heróis não são aqueles que carregam espadas em campos de batalha grandiosos, mas aqueles que lutam nas pequenas guerras diárias, nos bastidores, usando as ferramentas mais humildes para desmantelar sistemas de opressão. Isabel e Benedita nos ensinaram que a observação é uma arma poderosa, que a precisão de uma costureira pode desvendar o maior esquema de corrupção, e que a humilhação pode se transformar em um motor de justiça, se canalizada pela coragem. O barão Horácio e a baronesa Eulália construíram seu império sobre o avesso da lei, mas foram derrubados quando esse avesso foi exposto ao brilho da verdade. Eles pensavam que estavam apenas comprando um vestido, mas, na verdade, estavam comprando o bilhete para a sua própria ruína. A costureira, que parecia a mais frágil, era a única com a chave para desvendar o sistema. A filha, que era a mais invisível, foi a única que ousou puxar o fio. O barão e a baronesa caíram não apenas porque eram corruptos, mas porque subestimaram a inteligência e o poder de quem estava nos bastidores. Se você assistiu até o fim, meu sincero muito obrigado. Você provou que a história, quando contada com garra e emoção, prende a atenção e ensina lições que transcendem o tempo. Você valoriza as histórias proibidas do Brasil sem filtro. Agora, não vá embora sem fazer a sua parte. 1. Curta este vídeo se você sentiu a adrenalina no momento em que Isabel puxou o bilhete no meio do salão. 2. Comente aqui embaixo. Qual foi o momento que mais te emocionou? A humilhação da Benedita ou a vingança fria de Isabel? E o que essa história te ensinou sobre o poder da observação? 3. Se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana trazemos uma nova história que o Brasil oficial tentou esconder, com coragem, reviravoltas e finais catárticos. 4. Sugira nos comentários qual tema proibido você quer que eu conte no próximo vídeo. A verdadeira história da feiticeira da vila que paralisou a Câmara Municipal? Ou o segredo da herança roubada que veio à tona 100 anos depois? A sua participação é o que nos ajuda a continuar trazendo à luz as verdades que precisam ser contadas. Juntos, não deixaremos que o esquecimento seja a segunda morte dessas histórias. Até a próxima, onde a história não tem filtro nem piedade.